Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vejo muitas palavras bonitas, muitas reflexões filosóficas bonitas, mas eu, enquanto de passagem aqui neste mundo, eu tenho uma versão de tudo aquilo que foi apanhado durante o meu trajeto de vida até o momento, aos 64, indo para 65. Faltam 6 meses para me completar 65 anos. Então, com respeito à ética, à moral, à conduta, que eu sempre prezo, mas eu dou sempre uma deslizada, porque existe tipo de palavras que não são muito absorvidas e fica sempre na falta do entendimento a respeito das intenções. Por exemplo, o mal, para mim, o mal é o próprio bem irritado. O criminoso não é malvado, ele é perverso. O corrupto, o ladrão, não são malvados, são perversos. E perversidade não provém do mal? Depende, porque o mal ele tem várias vertentes. Às vezes, um bom conselho faz muito mal para quem não aceita a realidade. Então, não devemos confundir o mal com a perversidade. Eu posso te dar um conselho que para o seu próprio bem e você não aceitá-lo, porque isso vai infligir nas suas intenções. Então, esse bem, ele se converte numa maldade para quem está perseguindo o erro, mas o corrupto, o desonesto, o assassino, o criminoso, ele não é malvado, ele é perverso. Então, esse é meu entendimento. Poderão surgir outros caminhos, mas às vezes você só vai puxar mais riachos e vai tudo parar no mesmo local, que é o próprio oceano, o mar. Então, não tem como fugir da realidade. E dentro dessa realidade da bondade e da maldade, o ingrato ele não é criminoso. O ingrato ele é malvado. A ingratidão. Eu poderia dizer para você que se você sofreu de ingratidão como eu, sou campeão de ingratidão. Não contabilizado. Sofri muitas ingratidões. Mas interessante que as ingratidões, como eu falei, que são de pessoas malvadas, ela foi me convertida em bondade. Por quê? As pessoas que foram ingratas comigo me transformou numa pessoa melhor dentro desse campo de entendimento da maldade. Me tornei uma pessoa mais prudente. Então você vê que dentro da própria estrutura bíblica, literária, o mal ele aparece, mas tem um viés de nos trazer a condição de nós sermos mais prudentes, porque se eles não existissem, nós estaríamos predestinados à derrota. Então, o mal ele tem sua finalidade de nos alertar quanto o perverso
ele aniquila todas as duas possibilidades, do bem e a do mal. O perverso, ele é cruel, ele é dor, ele quer transformar os seus intentos em algo sofredor, em algo mais aberrante, de aberração. Ele quer a destruição daquilo que ele pretende e que acha como obstáculo para as suas mais crueldades. O mal, ele tem esse viés de ensinamento, de fazer você, forçar você evoluir para um trajeto mais prudente. Então a Bíblia fala: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. A serpente, ela não é cruel. A serpente, ela tem sua defesa, e a sua defesa nos transmite o quê? Uma sensação de insegurança que nos vai obrigar a ser mais cauteloso, sendo que se não houvesse a serpente, nós estaríamos aí andando livremente para se tornar, quem sabe, até uma presa fácil para os cruéis. Então o cruel não é malvado, o cruel, ele é perverso. A perversidade, crueldade. O malvado é aquele que intermeia entre o bem e a crueldade. Então, as ingratidões, as pessoas que nos passam a perna, não são cruéis, elas são malvadas. Pessoas que pegam dinheiro e não te devolvem. Pessoas que recebem presentes, recebem ajuda e não agradecem. Está cheio de pessoas malvadas neste momento, indo para as igrejas evangélicas, católicas, templos, centros. Pessoas malvadas, são pessoas ingratas. Ora, se o Deus deu a sua própria vida para a salvação e você não tira um dia sequer, uma horinha sequer, um minuto sequer para agradecer ao acordar e ao anoitecer. Gratidão. E essas mesmas pessoas vão lá no monte, preferem, ao invés de chegar no seu quarto, curvar-se à sua cama, ajoelhar-se e orar agradecendo, prefere subir o monte, um morro alto, no sol, para pedir mais. Pedir mais. Então são pessoas malvadas e às vezes, quase sempre, reclamam da falta desse retorno divino para contemplar os seus intentos, seus desejos. Então, é preciso você entender que no mundo jaz o maligno, diz a Bíblia, o mundo jaz o maligno. Então, o mundo é mau. Se eu tivesse filho, uma filha, eu diria: o mundo é mau. O mundo é mau. Se eu fosse pai dessa encarnação, eu diria para os meus filhos: o mundo é mau, mas o que intermeia entre o bem e o mal tem a crueldade por detrás. A crueldade é o último estágio
que ultrapassa a fronteira da maldade.